Senhor Deus, nosso Pai, que privilégio estarmos aqui hoje com a Tua igreja, Senhor, nesse singelo e profundo dia de Natal, onde nós nos lembramos desse evento cósmico que alcançou o homem, a humanidade, o mundo, que foi a encarnação do Teu Filho, Senhor, o momento em que Deus, o que criou o mundo, o que sustenta o universo, se fez homem. Que nós, apesar da nossa pequenez, possamos ter um vislumbre da grandeza e do escândalo, da graça, do amor e da alegria que foram revelados nesse dia por meio do nascimento do Teu Filho. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e que esse momento de pregação da Tua palavra venha como alimento espiritual para a nossa alma e venha com salvação, Pai, para todo aquele que ainda anda em trevas. Essa é a minha oração, que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ontem eu tive um Natal um pouco diferente, né, de todos os outros anos da minha vida, porque foi a primeira vez que eu passei um Natal em casa. Fiquei doente na própria terça-feira, achava que ia estar nas comemorações de família, mas ao longo do dia eu fui piorando e eu percebi que se eu forçasse, provavelmente hoje eu não estaria aqui e não iria me recuperar durante a semana. E aí eu disse para minha esposa, eu acho que eu vou ter que ficar em casa, né? E eu até disse para ela, não, mas vá lá com sua família, mas ela, como uma boa esposa, disse, não, a gente vai ficar aqui, a gente vai fazer o nosso Natal, né? Só não tinha muita coisa programada, não tinha nem comida para fazer direito, então a gente teve que fazer lá um arranjado e fizemos na nossa casa com as 3 crianças. E foi um Natal muito diferente, né? Muito diferente do esperado, do que se cogita, do que se tem de expectativa para uma noite como a noite de Natal. E não apenas a noite foi diferente, mas a manhã também foi muito diferente. Porque o nosso bom dia foi nada mais, nada menos do que uma baratinha andando por cima da cama e tá te dando um grito. Na verdade, eu vou corrigir, andando por cima dela, tá? E, na verdade, não foi uma baratinha, foi um baratão, assim, né? E esse foi o nosso Feliz Natal, nessa manhã. E aí, a primeira coisa que ela perguntou quando eu matei a barata foi, será que tinha barata na manjedoura? E eu disse, eu não sei, mas é provável, né? Um lugar cheio de animal, cheio de comida de animal, né? Fezes de animal. E esse foi o nosso Natal, um pouco diferente do que se espera. E certamente, se houve um nascimento diferente daquele que se espera, esse foi o nascimento de Jesus. Nós estamos muito habituados a essa história, mas se nós realmente pararmos para entender a profundidade do Natal, a grandeza da encarnação do Verbo, não pode deixar de ser um choque para a gente parar para perceber que o Deus encarnado não teve lugar para ele ser hospedado. É isso que nós lemos no início do culto. No versículo 20, ou melhor, no versículo 7 do capítulo 2, você está com a sua Bíblia aí, você pode ler. O versículo que antecede o texto que a gente está lendo, a Bíblia diz que Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Deus no mundo que Ele mesmo criou. Isso não é escandaloso, né? E quando a gente para pensar que Deus não faz nada por acaso, que com certeza isso não foi fruto de um esquecimento, a gente percebe de uma maneira muito clara que desde a fundação do mundo, Deus planejou para que o Natal do Messias, do Salvador, acontecesse desse modo. E a revelação do texto, ela se mostra ainda mais chocante a partir do texto que a gente começou a ler no versículo 8. Porque Deus poderia ter escolhido fazer a revelação do nascimento do Filho
a pessoa mais importante do mundo, o evento mais importante da história, de diversas formas. Ele poderia ter comunicado isso aos imperadores de Roma em primeira mão, a Herodes, a Pilatos. Poderia ter revelado através de um anjo para os líderes do Sinédrio, que eram os líderes de Israel. Mas ele escolheu, crianças que estão aqui entre nós hoje também, revelar como o primeiro grupo que teve conhecimento do nascimento de Jesus, um grupo de pastores. E é importante a gente entender aqui quem eram esses homens. Sabe por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia à luz do Antigo Testamento, quem eram exemplos de pastores no Antigo Testamento? Quem pode me ajudar? Eu vi que os adultos queriam responder, mas eu vou pedir ajuda das crianças agora. Quem eram pastores no Antigo Testamento? Quem lembra? Vocês sabem, vocês estão com vergonha. Opa, Davi. Quem mais? Quem mais? Quem mais foi um pastor de ovelhas? Pastor de ovelhas. Moisés. Muito bem, aluno da Zoe, viu, gente? Davi e Moisés eram homens que se dedicavam a cuidar de ovelhas. Literalmente. Não eram pastores de ovelha no sentido espiritual. Eram pastores de ovelhas reais. Eles cuidavam daqueles bichinhos, né, cheios de lã, tão indefesos. E, naquela época, a principal fonte de economia era a economia que vinha da carne, do leite, da lã. E, portanto, aqueles homens tinham um papel muito importante, até porque os sacrifícios religiosos vinham da oferta das ovelhas. E, embora sempre fosse um trabalho humilde, esses homens eram muito valorizados ainda na sociedade. O próprio rei Davi, antes de se tornar um rei, foi forjado para ser um rei sendo um pastor. Porém, quando a gente olha para a realidade dos pastores no século I, a gente vê uma outra realidade. Isso a gente precisa entender. Na época de Jesus, onde a sociedade tinha passado por alguns avanços, obviamente tinha muita coisa para avançar, mas comparado à época de Davi e de Moisés, já era uma sociedade diferente. A agricultura ainda era muito importante, mas o trabalho do pastor era muito menos valorizado do que a época de Davi ou de Moisés. Os pastores, no contexto da época do relato de Lucas, eram pessoas de baixa posição social, eram nômades, eles não paravam nunca em nenhum lugar, e eles eram vistos como pessoas não confiáveis. Esses eram os pastores. Essas pessoas não são dignas de confiança. Eles viviam alheios a toda a experiência religiosa do povo de Israel. Eles não podiam ir ao templo e à sinagoga, eles não se sujeitavam aos rituais de purificação. Por quê? Porque a vida deles toda era dedicada a cuidar de ovelhas. Eles dedicavam todo o seu tempo àquilo, e isso os tornava marginalizados. Do ponto de vista social, eles não eram sequer considerados. Eles não faziam parte da cultura do povo judeu. E foi exatamente a esse grupo que, pela primeira vez, Deus escolheu revelar que o Messias havia nascido. E isso nos traz, irmãos, uma primeira lição inevitável nesse texto, que é o fato de que Jesus, ele se lembra dos esquecidos. Deus escolheu revelar a notícia mais importante da história em primeira mão a pessoas que ninguém mais se lembraria. E isso nos mostra, irmãos, que o Evangelho é uma boa notícia literalmente para todos os povos, para todas as pessoas, independente da sua condição social, do seu status, da sua história. Certa vez, João Calvino disse que se nós temos o amor de Cristo em nossos corações, ele inevitavelmente se manifestará em nossa vida. Nosso amor pelo próximo deve refletir o amor de Deus por nós, que não escolheu os grandes, mas os pequenos e os insignificantes deste mundo. E nós poderíamos tentar elencar tantas situações, irmãos, e tantos contextos, onde pessoas, grupos e realidades são esquecidas.
E são tantas que talvez nós nem teríamos tempo de elencar. Mas o que eu queria aplicar isso ao seu coração, em primeiro lugar, é dizer que talvez, apesar de você não fazer parte necessariamente de um grupo reconhecido como esquecido, é um fato que todos aqui, talvez alguns hoje, se sintam pequenos, se sintam insignificantes ou esquecidos em meio às lutas e às tribulações da vida. E nessa noite de Natal, o Senhor Jesus, ele lembra para nós que assim como ele não esqueceu daqueles homens, ele não esqueceu de nós. Eu repeti. Assim como ele não esqueceu daqueles homens que ninguém mais poderia lembrar, ele não esqueceu de nós. E mesmo as lutas que você traz hoje, meu irmão, que porventura ninguém conheça, ou poucos, tão poucos conheçam, dada a seriedade, dada a dificuldade dessa realidade, eu queria lembrar mais uma vez, a mensagem do Natal nos ensina que Jesus se lembra de você. Assim como ele lembrou dos pastores de ovelhas na escura noite em Belém, ele se lembra dos seus filhos nas escuras noites da alma. Você conhece esse termo? As noites escuras da alma são os dias mais difíceis da experiência de um homem e uma mulher. E esse termo foi cunhado por um teólogo há séculos atrás, quando passando por uma das suas maiores lutas, ele disse: o Senhor é comigo na minha noite escura da alma. Ele não se esqueceu de mim. Por isso, se você é um filho de Deus, nesse Natal, você pode ter certeza, como cantamos aqui, que sempre há um Deus conosco. Não importa a estação, não importa a acusação, não importa a realização que você tenha alcançado, Cristo é o Deus Emanuel que se lembra dos seus. E ao fazer isso por nós, meus irmãos, nós não podemos deixar de lembrar se nós servimos a um Deus conosco. Uma pergunta inevitável é: quem são esses pequenos, esses esquecidos que porventura Deus tem colocado próximo de nós, para que nós possamos ser agentes de graça e de cuidado com essas pessoas? Na época em que Tiago escreveu a sua carta, ele lembrou de dois grupos que, à época, eram muito marcados por dor e sofrimento. Tanto é que ele diz no versículo 27 do capítulo 1 da carta de Tiago: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Como eu disse, irmãos, existem muitas realidades onde nós podemos esquecer ou sermos esquecidos. A pergunta é: quem são as pessoas que Deus tem colocado ao teu lado, que você pode ser um instrumento para dizer para ela: Deus está aqui e eu sou um exemplo, eu sou um meio para você lembrar que Deus cuida de você, guarda você, está com você. Que o Senhor possa trazer ao seu coração nessa noite de Natal, lembrando que, assim como quando Jesus nasceu, quem ganhou o presente fomos nós, a fé cristã é uma experiência onde, quanto mais nós somos abençoados com a alegria da salvação, mais nós nos doamos em favor do próximo. Essa é a fé cristã, irmãos. E é isso que ele nos lembra quando nos faz perceber que o Senhor se lembra dos esquecidos. Nos versículos 10 a 13, nós aprendemos uma outra lição, irmãos, aqui. Os pastores, eles eram judeus. Apesar de serem esquecidos, eles ainda eram judeus. E sendo judeus, eles aguardavam, assim como todo judeu, uma grande promessa: a vinda do Messias. Isso era uma marca indissociável de qualquer um que professava a fé judaica. Saduceus, fariseus, zelotes, até os publicanos, de algum modo, e principalmente também aqui os pastores, carregavam, em certa medida e de algum modo, uma expectativa pelo momento em que a promessa de que o Messias chegaria ao mundo. E o problema, irmãos, é que, como nós vimos no período do Advento,
400 anos já tinham se passado. Era silêncio. Era como falar e não ser respondido. Era como esperança que se dilata. E durante 400 anos, geração veio, geração foi. E o povo continuava não apenas sem ver o Messias, mas continuava sem nenhuma palavra que pudesse consolá-los nessa espera. Porque por mais difícil que fosse a espera, durante a época de Moisés, durante a época de Davi, durante a época dos profetas maiores, durante a época dos profetas menores, eles esperavam, mas eles esperavam sendo o tempo todo consolados por palavras onde Deus dizia, está chegando. Mas durante 400 anos, a promessa da vinda do Messias parou de ser relembrada. E muitos por isso haviam perdido a esperança. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. O que é na plenitude dos tempos? É no momento exato. É no momento que tinha de acontecer. É no momento em que, se não fosse daquele modo e daquele jeito, não seria a vontade de Deus. E é diante dessa revelação, na plenitude dos tempos, onde naquela noite inesperada, num lugar inesperado, nasce o Salvador. E Deus envia um anjo. E esse anjo encontra aqueles pastores no meio de um campo deserto, escuro, onde ninguém mais ali estava a não ser eles. E no versículo 10, olha para eles e diz, não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, você consegue tentar se colocar no lugar daqueles homens? Ontem a gente leu uma parte desse trecho em casa com as crianças. E eu tentei me colocar no lugar daqueles homens que, além de esquecidos, andavam sem esperança, não tinham pausa no trabalho, não tinham reconhecimento, viviam uma vida de entrega, sacrifício e, por que não dizer, dor. Eles não estavam ali porque eles queriam estar ali. Eles estavam ali porque as situações sociais o levaram até ali. E óbvio que eles também, de algum modo, escolheram, mas se nós olharmos para a realidade, era muito difícil que um homem daquele conseguisse romper com aquela experiência de ser um pastor, porque muitas vezes isso já vinha dos seus pais, dos seus avós. E nem tempo de deixar uma ovelha ele tinha, porque se a ovelha fosse deixada para trás, era certo que talvez ela não fosse encontrada viva pouco tempo depois. E aqueles homens, irmãos, esquecidos, numa noite fria, foram visitados por anjos e disseram, olha, eu estou te trazendo a melhor notícia do mundo, a notícia mais importante da história. Vocês estão ouvindo em primeira mão, diante de um anjo enviado por Deus. Ele diz, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E, irmãos, eu fico tentando imaginar, em primeiro lugar, o terror daqueles homens, porque o texto diz, não tenham medo, porque é óbvio que aquela experiência trouxe medo. Né? A gente talvez olhe os anjos numa experiência muito caricata, né? Com as harpas, com as vestes brancas. Mas se você para ler esse texto, dá para perceber, irmãos, que muito provavelmente aquela cena foi aterrorizante. Ela trouxe medo, porque eles viram não apenas um anjo trazendo um comunicado, mas viram um coro celestial em altas vozes, com toda a força, afirmando um cântico no meio de uma escura noite. Mas logo depois do medo veio a alegria no coração daqueles homens, porque por mais simples que eles fossem, eles entenderam que as trevas espirituais que cobriam a terra, desde a queda, estavam prestes a desvanecer. Eles entenderam que a cabeça de Satanás, como havia sido prometido no Éden, estava prestes a ser esmagada. Eles entenderam que estava se aproximando o tempo em que a liberdade seria proclamada aos cativos.
Eles entenderam que a partir de agora a salvação não seria mais vista por tipos, por figuras, mas ela seria vista face a face. Eles estavam alegres porque finalmente o reino de Deus estava sendo inaugurado. E o maior escândalo, tudo isso por meio de um bebê numa manjedoura. E para que não houvessem dúvidas da legitimidade, da veracidade daquele relato, Deus envia um coral celestial. E esse coral diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmãos, quem tem filhos aqui sabe que o dia do nascimento dos seus filhos é um dos dias mais alegres da sua vida. Mas o que faz o nascimento de Jesus ser o dia mais importante da história é porque ele não apenas é o nascimento de um bebê que veio para nos alegrar, como veio os nossos filhos, a quem nós tanto amamos, mas o nascimento de Jesus nos lembra que ele veio para oferecer vida a uma humanidade morta. Ele veio para estabelecer paz entre um Deus e os homens que antes viviam em estado de guerra. Ele veio para agora se tornar, diante de tudo e de todos, o rei dos reis sobre os reinos do mundo. E é por isso que o profeta Isaías disse há muitos anos atrás do nascimento de Cristo: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E nos versículos 13 a 15, irmãos, o texto continua. E a Bíblia nos mostra algo muito importante, mais precisamente no versículo 15. Porque depois dessa grande apresentação, vocês acharam bonita essa apresentação aqui que foi feita? Não foi bela, né? Não foi para a glória de Deus? Bota um coral infinitamente melhor. E não é porque o nosso não é bom, não. O nosso é muito bom. Mas bota infinitamente melhor porque eles aprenderam a tocar no céu. E aprenderam a cantar no céu. Aprenderam a cantar e a tocar com o próprio Deus. Então, para imaginar a performance, a força, a grandeza, a beleza do que foi esse coral celestial. É algo que deixou aqueles pastores, como é que nós poderíamos dizer, paralisados ao acabar aquela cena, porque, na verdade, eles nunca tinham visto nada parecido com aquilo. Eles não tinham os instrumentos que nós temos, eles não tinham as performances musicais que hoje nós conhecemos, e eles simplesmente puderam ver numa noite escura luzes e vozes como nunca antes haviam sido ouvidas. Mas o que chama a atenção, irmãos, nessa história, é que aqueles homens que tiveram direito a assistir ao vivo e de camarote o maior coral e o melhor coral da história, tiveram que fazer uma escolha difícil após acabar aquela cena. Porque se nós pudéssemos olhar dessa forma, surgiu um momento crítico quando acabou aquele show. Porque depois de ver um coral de anjos celestiais, de uma das cenas mais belas que um homem já pôde ver e ouvir, talvez não fosse difícil para eles dizer: já foi tudo que eu poderia ter. Por que eu quero ir lá ver um menino numa manjedoura, num lugar onde ninguém quer chegar, em Belém? Será que eles se contentariam em ver os anjos e dispensariam de ver o Messias prometido? E onde é que eu quero chegar com essa pergunta, irmãos? Eu quero chegar numa reflexão muito importante, porque nos nossos dias nós temos vivido uma época em que as pessoas elas têm encontrado satisfação nos shows da fé. Preste atenção no que eu quero falar. As pessoas têm encontrado satisfação nos shows da fé, nos corais apoteóticos dos anjos revelados em nosso meio, mas não têm desejado
o relacionamento com Jesus, o Jesus da manjedoura. E nós precisamos ter muito cuidado para nós não ignorarmos a simplicidade da manjedoura em favor do apoteótico coral de anjos. Precisamos ter cuidado com o nosso coração. Porque os pastores deram um passo de fé. Eles não ficaram satisfeitos com aquele coral celestial. Eles tinham tudo para ficar. Eles poderiam ter dito a Deus: Senhor, o Senhor já me deu essa cena da glória, da eternidade. Tá bom demais, Senhor. Para quem em Belém ver um menino numa manjedoura? Mas eles entenderam que, por mais belo que tenha sido aquela cena, ela não era mais importante do que ver o Salvador numa manjedoura. E isso é provado pelo texto, irmãos. Porque olha o que ele fala no versículo 15. Não é uma hipótese, o texto mostra essa prioridade dos pastores. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, ou seja, eles desceram só para o show, gente. Não vieram nem cumprir missão a mais, vieram para o show e depois subiram para o camarim de volta. Os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E o versículo 16 diz assim: foram o quê? Depressa. Isso era uma prioridade para eles. Eles não esperaram outro dia, será já está tarde. Eu acho que agora a gente já viu uma bela apresentação, quem sabe amanhã a gente vai atrás dele. Não, a Bíblia diz que eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E esse fato, irmãos, mostra o quanto aquele encontro era importante para eles. Se você parar para pensar, o texto não diz, mas é muito provável que eles tenham deixado as ovelhas. Porque se todos eles viram aquele coral, quem é que ia ficar? Só se alguém tivesse já se convertido ali e dissesse: não, deixa que eu fique, irmão. Né? Só se alguém tivesse já sido alcançado pelo Espírito Santo. Porque todo mundo queria dizer: eu quero ver esse Salvador. E eles largaram tudo e prontamente obedeceram ao chamado, porque eles entenderam, irmãos, que o Senhor Jesus chama para o discipulado radical. Muitos hoje se contentam com os shows da fé, mas ignoram o chamado para um relacionamento genuíno com Jesus. E eu queria lembrar para você, para mim, para nós, queria lembrar para vocês, crianças, que Jesus ele não nos chama apenas para encontros casuais, de domingo em domingo, de show em show, de cantata em cantata, de Páscoa para Natal, de Natal para Páscoa. Jesus nos chama para uma caminhada de vida intencional com Ele. Jesus nos chama para uma segunda-feira com Ele, uma terça com Ele, uma quarta com Ele. E isso se chama discipulado. Isso se chama vida com Jesus, que é o processo de caminhar com Cristo não apenas para assistir o belo coral, mas é o processo de caminhar com Cristo na manjedoura, nas tempestades do mar da Galileia, porque a vida tem tempestades, irmãos. E o crente que não está disposto a viver com Cristo na tempestade não é digno de estar com Cristo na sua glória. Amém? O crente que não está disposto a ir com Cristo para o Getsêmani não é digno de vê-lo subir exaltado e glorificado aos céus. Tudo na vida é um processo, irmãos. E na vida com Cristo é a mesma coisa. Existe tempo para tudo debaixo dos céus. E na vida com Jesus é a mesma coisa. Dietrich Bonhoeffer, um pastor que morreu por se opor ao nazismo, foi morto pelo regime nazista. Certa vez disse: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Seguir a Cristo é negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Eu queria dizer para você, meu irmão, que Cristo nasceu para que você possa morrer para você mesmo. Essa é a mensagem do Natal. E Cristo morreu 33 anos depois, aproximadamente, depois do seu nascimento, para que você possa viver para Ele. Essa é a mensagem do Natal. O Senhor nos chama para um processo de vida com Ele,
para um relacionamento. E essa é a mensagem do Natal. Ele não veio apenas para nos dar uma esperança, para passar por um problema ou pelo outro. Ele veio para se relacionar com o seu povo, para estabelecer uma aliança, para afirmar um relacionamento. E que nessa noite, relacionamentos sejam estabelecidos com o Senhor Jesus. E que nessa noite, relacionamentos sejam fortalecidos com o Senhor Jesus. E caminhando para o fim, irmãos, do texto, dessa narrativa, nós vemos, a partir do versículo 18, ou melhor, 17, que vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. A igreja pode ler o versículo 18 apenas, toda a igreja dizendo: amém. Irmãos, do mesmo modo que Cristo nos chama para um relacionamento, para uma vida diária com Ele, é inevitável nós percebermos que o relacionamento com Cristo é um envio para a missão. Quantos relatos dos encontros com Jesus nos evangelhos são seguidos do testemunho? E aqui não é diferente. Aqueles homens veem o Verbo encarnado numa manjedoura, frágil e indefeso, e apesar de toda a fragilidade daquela situação, aqueles homens continuam impactados pela grandeza e pelo poder de Deus, mesmo ele sendo pequeno e frágil. E aquele impacto, irmãos, faz com que eles tenham uma postura, que eles saiam e digam: o Salvador nasceu. O Salvador nasceu. Aqueles homens sem prestígio social, esquecidos, que sabiam que seriam ignorados simplesmente por quem eles eram, com uma mensagem pouco atrativa, porque qual é a atração de uma mensagem... Opa, resolvido aqui. Qual é era para quem está dormindo acordar, viu, gente? Recebam aí a mensagem. Qual é a razoabilidade de uma mensagem que diz que um bebê nascido em Belém, numa manjedoura, num lugar onde não tinha com quem ele pudesse ficar, tem poder, irmãos? E eles saíram dizendo: olha, nasceu o Salvador. E isso nos mostra que a gente, na verdade, não prega, e muitas vezes, não é por nenhum outro motivo, a não ser o nosso coração duro, o nosso coração egoísta, o nosso coração acomodado. Porque aqueles homens tinham tudo para dizer: não faz sentido, as pessoas não vão me ouvir, essa mensagem ela é pouco atrativa, mas a Bíblia diz que eles foram. E no versículo 18 diz que todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Por isso eu queria dizer para você, meu irmão, as pessoas ao nosso redor, assim como naquela época, as épocas mudam, as estações passam, reis sobem e descem, mas existe algo na humanidade que não muda. As pessoas continuam desesperadas por Cristo. Até a volta do Senhor Jesus, essa realidade espiritual, ela nunca vai mudar. Sempre vai haver pessoas ao seu lado, no seu trabalho, por onde você passa, que estão clamando por Jesus. Só que você precisa ter uma sabedoria espiritual, meu irmão. Nem sempre elas estão clamando no sentido explícito. Na maioria dos casos, elas estão clamando sem falar. Com os seus olhos, você percebe, pelas suas atitudes, pelas suas reações, pelos seus sonhos, pelas suas expectativas, pelos seus medos. Elas estão mostrando o tempo todo para nós: eu preciso de Jesus. E Deus está dando a você tantas oportunidades de você, assim como os pastores foram, e simplesmente dizer: tem uma boa nova. O Salvador não apenas nasceu, o Salvador morreu, ressuscitou, ele está aqui
E Ele quer alcançar a tua vida, Ele quer transformar a tua história, Ele quer te dar um novo destino, Ele quer te dar uma alegria que você nunca vai conquistar com as coisas que você busca. Numa época como essa, irmãos, de final de ano, as pessoas mais do que nunca param para pensar: para que eu tenho vivido? Qual o propósito da minha vida? Talvez seja o seu caso hoje aqui. Eu queria dizer para você, não fuja dessas perguntas, não. Faça. Você precisa se questionar. Porque tem coisas que, se a gente não enfrenta, a gente nunca vai amadurecer. Então, se faça essas perguntas mesmo. Qual é o sentido da minha vida? Por que eu tenho vivido? Qual é o propósito? E os pastores, sendo tão simples, entenderam. O propósito da minha vida era contemplar o nascimento desse menino. E agora eu vou proclamá-lo. E agora eu vou anunciá-lo. E isso é a mesma coisa para nós, irmãos. Nós nascemos para contemplar Cristo. Nós nascemos para anunciar Cristo. Por onde Deus te mandar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua escola. Irmãos, Spurgeon certa vez disse: cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não há como conhecer a graça salvadora de Cristo e permanecer em silêncio. Deixa eu dizer, você não precisa de um cargo na igreja, não precisa estar atrelado a uma agência missionária para ser um agente de Deus, não. Se Deus lhe chamar para servi-lo de alguma dessas formas, amém. Glória a Deus. Mas o seu chamado missionário, irmãos, é exercido em cada púlpito que Deus lhe dá. Como assim, pastor? Púlpito? Eu não tenho vergonha de púlpito. Mas você tem um púlpito. Talvez você não esteja enxergando. Na sua casa você tem um púlpito. A pergunta é, você está usando ele ou ele está empoeirado? No seu trabalho tem um púlpito que Deus colocou para você, se você é um discípulo de Jesus. A pergunta é, você está usando esse púlpito? Ou você está deixando ele desocupado, ou permitindo que outros ocupem esse púlpito? Sua casa é um púlpito, seu trabalho é um púlpito, sua escola, sua faculdade é um púlpito que Deus tem te dado. Faça bom uso, meu irmão, faça bom uso, minha irmã, e veja o Senhor usando para a sua glória. Assim como aqueles homens não tinham habilidade, não tinham voz, não tinham razoabilidade no discurso, mas eles foram lá, pregaram, e a Bíblia diz que muitas pessoas os ouviram, e a partir dali Deus começou a fazer a sua obra de salvação. Você já parou para pensar que para que Jesus um dia chegasse lá, aos seus 30 e poucos anos, e tantas pessoas estarem o seguindo, que o Senhor começou usando a vida desses pastores para preparar? Na verdade, começou usando João Batista, começou usando os profetas, mas os primeiros missionários de Jesus foram os pastores, os mais improváveis, mas que Deus usou para a sua glória, e eu tenho certeza que Ele quer fazer isso com as nossas vidas também. E por fim, irmãos, no versículo 20, para terminarmos, a última lição. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E aqui nós concluímos com nossa última lição. Cristo é o único Rei digno de toda a glória. Meus irmãos, aqueles homens voltaram alegres, louvando, glorificando. Eu fico tentando imaginar aqueles homens simples, humildes, com feições provavelmente não das mais agradáveis, não deveriam ser pessoas bonitas, pode até ser que fossem, mas o próprio Cristo, a Bíblia diz que ele não era dotado de tanta beleza. Eu fico imaginando esses homens que estavam à margem da sociedade, mas uns homens que, apesar de falta de recursos, de beleza, de força, de status, estavam juntos ali, voltando, louvando e glorificando a Deus. Você consegue imaginar essa cena? No meio do campo, no meio da escura noite, depois de ter visto Jesus numa manjedoura, um olhando para o outro, um conversando com o outro, e louvando a Deus, talvez algum mais engraçadinho, tentando fazer uma reprise do coral, obviamente sem conseguir, de modo algum, alcançar as notas que aqueles anjos alcançaram. Mas eles voltaram, irmãos, com alegria.
E não foi porque Deus tinha dado para eles bênçãos materiais. Eles não tinham ficado nem um pingo a mais rico. Provavelmente tinham ficado mais pobres, porque se arriscaram deixando as ovelhas lá. Nenhum deles tinha sido promovido de pastor júnior para pastor sênior. Era a mesma coisa. Não tinha mudado nada. Pelo contrário. Mas a experiência que eles viram, a experiência de ouvir o Senhor alcançando a vida deles, o Verbo encarnado, irmãos, fez com que tudo mudasse. Nada de fora tinha mudado, mas tudo dentro era novo agora para eles. E aqui eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que essa alegria veio porque eles entenderam que, na verdade, o nascimento de Jesus ali naquela manjedoura foi apenas o início de uma jornada onde, muito em breve, aquele bebê pequenininho estaria reinando sobre toda a terra. E como é que eles entenderam isso? Quando eles ouviram aquela multidão celestial, irmãos, eles entenderam que aquilo era algo grandioso. Eles entenderam a proporção. Roma tinha os seus corais. E talvez aqueles homens nunca tinham ouvido o coral de Roma, no sentido presencial, mas com certeza eles ouviram falar que Roma tinha um belo coral. E aqui eles tiveram a oportunidade de ver um coral que superou a qualquer outro. E eles entenderam, nesse sentido, que o reino de Deus era maior que Roma. Que o reino de Deus era maior que qualquer governo temporal. E eles entenderam, irmãos, que a manjedoura estava ocupada, mas muito em breve ela estaria vazia, porque estaria um novo lugar sendo ocupado pelo Senhor Jesus, que era o trono eterno. Até onde hoje ele está, irmão? Jesus não está mais numa manjedoura, você sabe disso. Jesus não está mais numa cruz. É por isso que nós não temos Jesus na nossa cruz. Jesus não está mais no túmulo, mas Jesus está no seu trono de glória. Ele está num lugar onde a Bíblia diz que é à destra de Deus Pai, simplesmente aguardando a plenitude dos tempos, no sentido da consumação da história, onde ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 16, a palavra de Deus diz: em sua veste e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja pode ler comigo? No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A manjedoura foi a primeira etapa do plano de redenção. Mas nós não poderíamos encerrar uma noite de Natal lembrando que aquele bebê cresceu. Aquele bebê virou uma criança que em breve surpreendeu, porque foi encontrada aos 12 anos, discutindo com os mestres da lei no templo. Logo em seguida se tornou um homem puro, perfeito. Um homem onde não havia falha na vida dele. Não havia um pingo de erro, crianças. Jesus nunca cometeu um pecado. Um sequer. Umzinho ele nunca cometeu. E logo em seguida, ele se habilitou para morrer em nosso lugar. Ele deu a sua vida por nós. E quando todo mundo achou que tinha sido o fim da história, quando Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, os discípulos se dissiparam, quando eles estavam no pior dos seus lutos, um domingo pela manhã ele ressuscita. Todos o glorificam, alguns assustados olham para ele e dizem: que homem é esse? E de fato, que homem é esse? Porque não era um homem qualquer, ele era Deus também. E por isso, 40 dias depois, Jesus é assunto aos céus, para estar exatamente onde ele está até hoje, à destra de Deus Pai, esperando o momento em que ele há de vir nos buscar.
Que nós possamos encerrar esse Natal, irmãos, glorificando não apenas o bebê na manjedoura, mas o Rei dos Reis, que nasceu, morreu, ressuscitou e agora reina sobre tudo, sobre todos, e está muito perto de vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nosso Senhor. Você pode fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo pela vinda desse bebê, que foi da manjedoura ao trono e nos deu salvação, alegria, vida eterna. Queria convidar os irmãos do louvor. A gente vai encerrar com a música também aqui. Mas, enquanto isso, feche os seus olhos. Faça a sua oração individual. Logo em seguida, nós vamos orar juntos.